Você já parou para pensar por que algumas orações parecem ser respondidas mais rapidamente do que outras? Muitos acreditam que isso tem a ver com fé, frequência ou até com merecimento. Mas o capítulo 10 de Daniel revela algo muito mais profundo e poderoso. Deus responde a orações que nascem de um coração verdadeiramente humilde. No versículo 12, o anjo enviado a Daniel diz: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Aqui está escondido um dos maiores segredos espirituais para se obter respostas imediatas do céu. A humildade, na linguagem de Deus, não é apenas um gesto ou uma fala mansa. É uma postura espiritual de rendição total. Não é sobre se colocar abaixo dos outros, mas sobre se colocar no lugar certo diante do Todo-Poderoso. Daniel era um homem de autoridade, conhecimento, influência. Mas ele se despiu de todo o status e se apresentou diante de Deus como um servo necessitado. Ele não orou como alguém que exigia uma resposta, mas como alguém que desejava compreender o coração de Deus. Essa diferença muda tudo. A Bíblia confirma esse padrão em diversos momentos. Tiago capítulo 4, versículo 6, declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo 51, versículo 17, diz que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Em outras palavras, o céu responde imediatamente quando encontra alguém que se esvazia de si para ser cheio de Deus. Não é a eloquência da oração, nem o volume, nem o tempo de conversão. É a condição do coração. E aqui está algo forte. Há pessoas que oram todos os dias, mas ainda não descobriram esse segredo. Elas fazem campanhas, jejuam, cantam, mas mantêm dentro de si uma postura de autopiedade, de orgulho disfarçado, de soberania sobre sua própria vida. E por isso, o céu permanece em silêncio. Mas quando alguém, como Daniel, se dispõe a dizer: Senhor, eu não quero apenas o que tu podes fazer. Eu quero entender quem tu és e me alinhar com a tua vontade. Então o mundo espiritual se movimenta imediatamente. Esse tipo de humildade não nasce de uma religiosidade ritual. Ela nasce de uma revelação. Quando o coração percebe quem Deus é, santo, justo, soberano, e ao mesmo tempo percebe quem somos, carentes, frágeis e dependentes, a alma naturalmente se curva. Esse é o primeiro passo para orar de forma eficaz. A verdadeira oração nasce da consciência da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Não é à toa que Jesus nos ensinou a começar a oração com: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, somos convidados a reconhecer quem Deus é. Isso nos coloca no lugar certo. A humildade não é apenas um requisito, é a porta de entrada para o trono da graça. A transição para o próximo capítulo é natural. Agora que entendemos que a humildade posiciona nosso coração para que Deus nos ouça, precisamos falar sobre o tempo entre a oração e a resposta, e porque muitas vezes ela parece demorar. O que fazer quando oramos com humildade, mas a resposta ainda não chegou? É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo, a persistência que rompe o céu. Você já orou com humildade, com sinceridade, com lágrimas nos olhos, mas mesmo assim, a resposta não veio de imediato? Parece que o céu se fechou, que suas palavras bateram no teto e voltaram. E é exatamente aqui que muitos desistem. Muitos pensam: será que Deus me ouviu? Ou será que eu fiz algo errado? Mas a história de Daniel nos mostra que, muitas vezes, a resposta já foi liberada, mas há resistências no mundo espiritual que tentam impedir a sua manifestação. No capítulo 10, versículo 13, o anjo revela a Daniel que a resposta foi enviada desde o primeiro dia em que ele começou a orar, mas houve uma guerra espiritual. O príncipe do reino da Pérsia resistiu o anjo por 21 dias, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar. Essa revelação é impressionante. Mostra que o mundo espiritual é mais real e mais ativo do que conseguimos perceber com os olhos naturais. E que, sim,
Existem forças das trevas tentando bloquear aquilo que Deus já decidiu liberar sobre a sua vida. É aqui que entra o poder da persistência. Daniel poderia ter orado 1 dia, 2 dias, talvez 3, e depois desistido. Mas ele continuou. Por 21 dias ele permaneceu em jejum, oração e humilhação. E a cada dia que passava, ele não sabia o que estava acontecendo nos céus, mas se mantinha firme. A fé de Daniel não estava na resposta imediata. Estava no Deus que ouve todas as orações. Jesus nos ensinou essa verdade com clareza. Em Lucas capítulo 18, ele conta a parábola da viúva persistente. Uma mulher que enfrentava um juiz iníquo e que, mesmo ignorada várias vezes, continuava batendo à porta dele, até que finalmente ele cedeu. E Jesus conclui: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, ainda que pareça demorado em defendê-los? A persistência, no reino de Deus, não é teimosia, é fé provada. Cada vez que você dobra os joelhos, mesmo sem ver resultado, você está empurrando a muralha espiritual um pouco mais para frente. Cada clamor é como um martelo batendo na porta do céu. Cada lágrima, cada gemido, cada silêncio em adoração, tudo isso está sendo acumulado diante do trono. E no tempo certo, a muralha cai, a resposta desce e o inimigo recua. Porque nenhuma oração feita com fé e persistência é ignorada por Deus. É por isso que, se você começou a orar por algo e ainda não viu nada acontecer, a palavra de Deus para você hoje é: não pare. Continue. Persevere. Porque pode ser que, neste exato momento, exista uma guerra invisível no mundo espiritual, e sua constância na oração seja o que mantém o anjo em batalha. Há uma resposta a caminho. E se você parar agora, pode ser que perca o romper que está prestes a acontecer. E aqui vem a transição para o próximo ponto. Há algo que fortalece ainda mais a persistência na oração: o jejum consagrado. No próximo capítulo, vamos descobrir como o jejum não apenas fortalece a alma, mas também ativa o mundo espiritual e quebra as correntes que tentam segurar o agir de Deus. Se a oração é a chave que abre os céus, o jejum é o fogo que queima os impedimentos que se levantam no caminho. Daniel não apenas orou com humildade, ele consagrou um jejum de 21 dias, onde se absteve de alimentos desejáveis e se dedicou integralmente a buscar a face de Deus. E é exatamente neste jejum que está o terceiro segredo profético, que nos revela como acelerar respostas no mundo espiritual. O jejum quebra resistências invisíveis. O jejum verdadeiro não é apenas uma abstinência de alimentos. Ele é um grito da alma dizendo: Senhor, mais do que satisfazer meu corpo, eu quero tua presença. Quando jejuamos com o coração certo, entramos num território de renúncia e santidade que ativa os céus. Não é o sofrimento físico que move Deus, mas sim o coração entregue. Daniel decidiu abrir mão do prazer para focar na presença. E isso atraiu intervenção divina. A Bíblia está repleta de momentos em que o jejum foi a arma secreta para vitórias impossíveis. Em Ester capítulo 4, diante da ameaça de extermínio, ela convoca todo o povo judeu para um jejum de 3 dias. O resultado? O plano maligno de Amã é destruído, e a nação é salva. Em Jonas capítulo 3, o povo de Nínive, do rei ao camponês, entra em jejum e clamor. O resultado? O juízo é cancelado. E o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. O jejum prepara, ativa e fortalece. Há batalhas que não se vencem com palavras, mas com sacrifício. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. Algumas fortalezas espirituais, algumas cadeias emocionais, algumas muralhas invisíveis, só serão quebradas quando unirmos a oração persistente com o jejum consagrado. O jejum muda o ambiente, muda a atmosfera e muda o nosso espírito. Quando jejuamos, diminuímos o volume da carne e aumentamos o som da nossa fé. Passamos a ouvir com mais clareza o que o Espírito diz.
Nossa mente se esvazia do ruído do mundo e se alinha com os pensamentos do céu. Não é sobre manipular a vontade de Deus, mas sobre nos alinhar com ela. O jejum nos posiciona espiritualmente para recebermos, com sensibilidade, aquilo que o Senhor já determinou. Se você sente que está orando, mas as coisas continuam travadas, talvez seja a hora de jejuar. De separar dias, como Daniel, para dizer: Senhor, eu estou abrindo mão da minha agenda, dos meus desejos, da minha rotina, só para te ouvir com clareza. E nesse lugar de entrega, as resistências caem, os céus se abrem e o que estava retido começa a fluir. Agora que você entende o papel do jejum como uma arma espiritual para liberar respostas, é hora de descobrir como orar de forma estratégica, usando a própria palavra de Deus como base para suas orações. Esse será o tema do próximo capítulo, a oração baseada na palavra e não na emoção. Prepare-se, porque o que vem agora vai mudar completamente sua forma de orar. Se há algo que transforma completamente a vida de oração de uma pessoa, é entender que orar com base na palavra de Deus é infinitamente mais poderoso do que orar guiado pelas emoções. Daniel não apenas orava, ele orava com base em revelações proféticas. O capítulo 9 do livro de Daniel nos mostra claramente que ele passou a orar e jejuar depois de ler nos escritos do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro estava se aproximando do fim. Ou seja, ele descobriu uma promessa e se posicionou espiritualmente sobre ela. Aqui está uma verdade que pode mudar o seu relacionamento com Deus. Orar segundo a palavra é orar com autoridade e alinhamento. Nossas emoções são voláteis. Hoje estamos alegres, amanhã frustrados. Ora clamamos com fé, ora murmuramos em angústia. Mas a palavra é eterna, imutável, viva. Quando oramos com base nela, deixamos de argumentar com Deus segundo o que sentimos e passamos a declarar o que Ele mesmo já disse. Deus é comprometido com a sua palavra, não com nossas emoções. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, o Senhor diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que toda promessa de Deus carregada de fé tem poder de manifestação. Por isso, o segredo é encontrar na Bíblia as promessas que se aplicam à sua situação e, então, orar sobre elas, declarar, clamar, persistir. Veja o exemplo de Jesus no deserto. Toda vez que o diabo tentava, ele não reagia com argumentos emocionais. Ele respondia com a palavra: está escrito. Essa frase é uma arma de guerra espiritual. Quando dizemos Senhor, está escrito, ativamos os céus, porque estamos orando com base no que já foi estabelecido. A palavra é a base legal da nossa oração. E Deus age em cima de legalidade espiritual. Sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque são baseadas em desejos humanos, em medos, em desabafos. Deus ouve. Sim, mas ele se move com mais intensidade quando vê fé fundamentada em suas promessas. Então, ao invés de dizer, Deus, me ajuda porque estou desesperado, diga, Pai, está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 1, que tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é uma oração que carrega autoridade. Por isso, se você deseja que suas orações saiam do campo da esperança e entrem no território da manifestação, alimente sua fé com a palavra e ore com ela nos lábios. Pegue versículos, memorize, declare, transforme-os em intercessão. Quando você ora com base na Bíblia, sua oração sobe com poder e a resposta desce com precisão. E agora, avançando para o próximo capítulo, precisamos entender o que fazer durante o tempo de espera. Mesmo orando com fé, jejuando, declarando a palavra, há momentos em que Deus permite um silêncio. Mas esse silêncio também carrega uma resposta. No próximo capítulo, vamos tratar do tema, o tempo de Deus e o silêncio que também fala. Em nossa caminhada de fé, muitos se deparam com momentos de silêncio na oração. Você ora com fervor, perseverança, jejum, declara a palavra,
mas parece que nada acontece. Esse silêncio pode parecer vazio, mas na verdade é uma forma poderosa de resposta de Deus, uma resposta que requer paciência e entendimento. O Salmo 37, versículo 7, aconselha: descansa no Senhor, espera nele e não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho. Deus está no controle do tempo, e seu relógio não é o nosso relógio. Ele age na hora certa, na plenitude do tempo, conforme seu propósito perfeito. Às vezes, a demora da resposta é uma preparação espiritual, um fortalecimento da fé e do caráter. O apóstolo Paulo também nos ensina essa realidade em Romanos capítulo 8, versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A espera é um exercício de fé ativa, não de resignação passiva. É durante esse período que Deus está trabalhando, alinhando circunstâncias, preparando corações e desarmando estratégias do inimigo. Jesus mesmo viveu o tempo de espera. Antes de iniciar seu ministério, houve anos de silêncio e preparação. E no jardim do Getsêmani, ele orou intensamente, mas o momento da cruz não foi adiado, foi cumprido na hora exata. Portanto, o silêncio não significa ausência, mas uma fase estratégica do agir divino. Além disso, o silêncio de Deus pode ser um convite à introspecção e ao crescimento espiritual. É uma oportunidade para examinar o coração, para eliminar barreiras que impedem a manifestação da resposta. Como em Isaías capítulo 50, versículo 4, Deus dá a sua palavra para que saibamos a hora certa de falar, de agir e também de esperar. Nesse tempo, a oração deve se tornar ainda mais intensa e consciente. Não como um ritual vazio, mas como um diálogo profundo com o Senhor, onde confiamos na sua soberania mesmo sem ver o resultado imediato. A paciência é a chave para não perder a esperança e para experimentar o milagre no momento certo. E, para finalizar, devemos lembrar que o Senhor é um Deus de promessas cumpridas. Tudo aquilo que Ele prometeu será realizado no seu tempo perfeito. Por isso, enquanto esperamos, podemos descansar na certeza de que Ele nunca nos abandona. No próximo e último capítulo, faremos uma poderosa oração final, unindo tudo que aprendemos sobre humildade, persistência, jejum, palavra e paciência, para que você possa orar com fé e certeza de respostas rápidas. Chegamos ao momento mais importante deste estudo, a oração que une tudo aquilo que aprendemos: humildade, persistência, jejum, oração fundamentada na palavra e paciência no tempo de Deus. Se você tem buscado respostas, este é o momento de clamar com fé renovada, com certeza no agir do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti hoje, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder infinito e o Teu amor que nunca falha. Pai, somos humildes, sabendo que sem Ti nada podemos fazer. Como Daniel, nos rendemos à Tua vontade, não buscando nossos próprios caminhos, mas o Teu propósito perfeito. Ensina-nos a orar com o coração aberto, sincero, sem esconder nada, sabendo que Tu nos ouves e nos entendes. Nós declaramos, Senhor, que somos perseverantes como Daniel, que orou por 21 dias, mesmo diante das batalhas invisíveis que tentaram impedir a manifestação da Tua resposta. Fortalece nossa fé para que não desistamos, mesmo quando os dias parecem longos e o silêncio parece infinito. Que nossa oração seja constante, um martelo batendo na porta do céu, até que a Tua mão poderosa se mova em nosso favor. Pai, reconhecemos o poder do jejum, quando o espírito renuncia aos prazeres do corpo para se entregar totalmente à Tua presença. Nos ensina a jejuar com o coração consagrado, não por obrigação, mas por amor e desejo ardente de ver o Teu reino avançar em nossas vidas. Que esse jejum quebre todas as correntes, todas as resistências espirituais que tentam nos impedir de receber o que Tu já liberaste. Senhor, que nossa oração seja sempre alicerçada na Tua palavra viva e eficaz, pois sabemos que tudo aquilo que sai da Tua boca não volta vazia. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando nossas intercessões, dando autoridade e poder ao que clamamos.
Que possamos sempre declarar com firmeza: está escrito, em cada batalha espiritual que enfrentamos. Finalmente, Pai, nos entregamos ao teu tempo perfeito. Mesmo no silêncio, confiamos que estás trabalhando em nosso favor, preparando o terreno para o milagre. Dá-nos paciência para esperar sem desanimar, a certeza de que tua resposta é certa, porque tu és fiel e justo. Que a nossa fé não vacile, mas cresça a cada dia, pois sabemos que tu nunca nos abandonas. Agora, com toda confiança, apresentamos diante do teu trono todas as necessidades, os desejos do nosso coração, sabendo que tu és um Deus que responde rapidamente à oração do justo. Que este clamor alcance os céus e desça com poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Salvador e intercessor, nós oramos e confiamos. Amém.